Vamos ler, irmãos, as Escrituras no Evangelho segundo Mateus. Glória a Deus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mateus, capítulo 13. Iremos iniciar a leitura a partir do verso 53. Quem não está com a Bíblia, na igreja ou na internet, preste bastante atenção na leitura para ter correta interpretação do texto. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Mateus, capítulo 13, verso 53. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, palavra do Senhor para nós nessa noite. Na verdade, irmãos, ouvindo o testemunho da serva de Deus, nós já poderíamos nos despedir e irmos cada um para as nossas casas, porque ouvimos hoje uma obra de restauração, donde não se esperava, segundo o próprio testemunho da serva de Deus, e houve completa restauração, e houve completo restabelecimento das bênçãos do Senhor na vida dela, da família dela. Então isso enche o nosso coração de fé. E está entre nós a palavra do Senhor, irmãos. Ainda que poderíamos nos despedir, o Senhor mais uma vez se lembrou de nós. Está entre nós esse texto, é o encerramento desse capítulo bem extenso, onde há diversas parábolas que são transcritas para nós, para ensinamento, para que possamos nos estabelecer nos mandamentos do Senhor. E por parábolas o Senhor ensinou ao povo e nos ensina também por exemplos práticos de como nós devemos nos comportar. E tendo o Senhor terminado os ensinamentos, ele volta para a casa dele, para a terra dele, para a cidade dele, e continua a exortar ao povo os caminhos, os exemplos, as parábolas. E o Senhor, sendo Deus encarnado, tinha nele muita sabedoria e muito conhecimento. E aquilo despertava nas pessoas uma contemplação, um encantamento. Porque imagine os irmãos que devia ser uma coisa sublime ouvir tamanha sabedoria que vinha do próprio Cristo. E as pessoas se maravilhavam, mas se indagavam, porque a formação de Jesus não era de um sacerdote, não era de um poeta, ele era filho do carpinteiro. E nós não podemos nos enganar de que isso fosse um demérito, uma depreciação, porque a profissão do Senhor Jesus
que passava de pai para filho, por isso que ele, sendo filho do carpinteiro, ele também era carpinteiro. Era uma profissão nobre, era uma profissão onde levava anos. A carpintaria, traduzida aos nossos textos, à época, era o homem que tinha habilidade com as mãos para a construção civil. Então, seja lapidando as pedras que era feita para a construção, os ângulos, as formas geométricas, também o tratamento da madeira. Então ele tinha uma profissão nobre, mas não era aquela profissão. Ele não tinha aquele preparo à luz dos homens daquela terra. E vejo os irmãos que a nobreza da profissão do Senhor Jesus, ela nos traz a memória de que nós precisamos ter a consciência de que sermos fiéis e dedicados ao Senhor, sermos obedientes ao Senhor, não nos afasta de termos uma posição de destaque na sociedade. Moisés cresceu dentro do palácio. Samuel cresceu dentro do templo, onde Eli julgava e liderava o povo. A mãe de Samuel, Ana, que não podia gerar, ela tinha acesso ao lugar onde ficava Eli, senão Eli não teria tido contato com ela. Se uma mulher naquela época tinha franco acesso ao sumo sacerdote, é porque ela era de uma representatividade daquela sociedade. Quando o profeta Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé, o Senhor orienta que ele fosse até Jessé. Então Jessé também era conhecido dentre aquela sociedade. Se nós formos andando, irmãos, aí vem a vida dos reis. Quando nós vamos analisar o livro dos profetas, os profetas tiveram representatividade na sociedade em que eles estavam inseridos. Quando o Senhor vai selecionar os discípulos dele, Pedro era homem de pesca, em que pese ele pudesse ser um homem rude na palavra, mas ele era um homem de comércio, que sabia falar, sabia entrar, sabia sair, negociava, levava mantimento para aquele povo. Na época não tinha câmara frigorífica, na época você não tinha Sadia, não tinha freezer. Ele era o homem que levava a carne, então ele era um homem de representatividade naquela sociedade. Mateus é um homem cobrador de impostos, que podia discutir, conhecia, discorria a respeito da matemática. Também é uma posição de nobreza no meio daquela sociedade. Mateus andava com guarda-costas, ele andava com soldados romanos protegendo ele, porque ele era um enviado do governo romano para ser um cobrador de impostos. E poderíamos discorrer, irmãos, a respeito de tantos outros, como Paulo também, que era um homem, um cidadão instruído na lei. E o Senhor Jesus era carpinteiro. Então, ele foi identificado, não pela sabedoria, mas pela profissão, pela origem que ele tinha, pelo pai material que ele tinha. Nobreza, reconhecimento. O recado da palavra para você hoje é que não tema e não turbe o seu coração. O que o Senhor fará no meio da tua família é para que você seja reconhecida. É para que o Senhor te faça reconhecido na sociedade. Porque você teme ao Senhor, você busca o Senhor de todo o teu coração e o Senhor fará obras e prodígios no meio da tua casa, no meio da tua família. Irmãos, e o Senhor Jesus, estando na cidade, estando entre o povo em que ele havia crescido,
ele não foi reconhecido como um homem divino, mas sim pela profissão da família. E as pessoas falando assim, mas como? O filho do carpinteiro está aqui, está a família dele toda aqui. Ele era também carpinteiro, ele já era um homem de mais de 30 anos. E as pessoas não creram naquilo, ainda que houvesse beleza, ainda que houvesse comoção, ainda que houvesse contemplação, as pessoas não creram no que Cristo pregou para eles. E eles não crendo, eles não alcançaram milagres. Está escrito que não fez ali muitas maravilhas. Onde o Senhor andava, irmãos, por onde o Senhor passava, a morte não podia com ele. Ele encontrava com a morte saía e voltava à vida. Poucos relatos temos nas Escrituras, mas o Cristo não é do tamanho do texto que nós conseguimos compreender. Cristo, ele era pleno. Então, onde o Senhor entrava, tinha vida. Onde o Senhor entrava, tinha benção. Onde o Senhor entrava, os espíritos eram expulsos. Onde o Senhor entrava, havia reconciliação. Mas o povo, não crendo, não alcançou. E o Senhor nos lembra dessa passagem para que nós, seja o tamanho que for, o tamanho da tua prova, que você creia no Senhor Jesus. Que você registre na tua mente que as promessas que o Senhor fez na sua vida, elas estão de pé. Elas se cumprirão no meio de nós. Então a palavra do Senhor vem para nós nessa noite para reafirmar tudo que já foi apregoado sobre as nossas vidas. Eu, contemplando a obra que o Senhor fez na vida da serva de Deus, recebendo essa palavra, eu saio da congregação hoje firmando meus pés, confiando que o Senhor fará prodígios na minha vida. E você? Vamos sair dessa igreja hoje desanimado? Ou vamos sair dessa congregação hoje falando, Senhor, ainda que eu esteja no meio da prova, ainda que eu esteja no meio do mar, ainda que eu esteja no meio do deserto, sei que a tua mão me alcançará por essa palavra. Esta é a promessa, esse é o recado do Senhor para nós. Irmãos, a serva de Deus falou que ela foi morar com filhos pequenos num abrigo. Os irmãos sabem o que é abrigo. Se você não conhece, pega a condução, desce na rua, na estação do Anhangabaú e vai no final da tarde na rua da 25 de março. Você vai entender o que é um abrigo. Tá certo isso, irmã? Você vai ver a fila das pessoas esperando um lugar para conseguir, às vezes, um banho, um lugar para um prato de comida e, do jeito que der, conseguir descansar, para renovar as esperanças no próximo dia. E dali o Senhor tirou a serva de Deus e hoje ela tem uma casa com ela e os filhos com ensino superior e cantando vitória na presença de Deus. Ela creu. Ela não foi como os homens, as mulheres da cidade onde viveu o Senhor Jesus. Ela creu, alcançou e continuará alcançando as bênçãos do Senhor. Que todos nós possamos sair dessa igreja nessa noite confiando na palavra. O Senhor fará conhecido aos seus filhos, a sua vida, perante a sociedade, o Senhor exaltará a tua cabeça, não deixará você por cauda, mas por cabeça, para que o nome dele seja glorificado no meio das congregações. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus.